Você acompanha agora o programa Janinese. Oferecimento Espaço Class Festas e Eventos 984639723. Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro, 99809-0078. Tudo bem, gente? Chegando no nosso programa de hoje. Hoje é um dia especial, né? Afinal de contas, nós estamos no mês de junho e hoje é Dia dos Namorados, pelo menos aqui no Brasil, né? Dia dos Namorados, dia 12 de junho. Amanhã, dia 13 de junho, é dia de Santo Antônio, dia de santo casamenteiro. Você sabia disso, Priscila Cândida? Não fazia ideia. Depois eu vou passar uma simpatia para vocês. Ai, ai, ai. Uma simpatia para você que quer casar, mulherada. Para você que quer casar, eu vou passar uma simpatia para você fazer ainda hoje, para você casar. Mas cuidado, tá? Cuidado, porque eu sei do que eu tô falando. Tem que ter certeza que quer casar. A pessoa vai ficar falando assim agora, Priscila, a Jane fez a simpatia. Não, eu não fiz a simpatia, gente. Mas conheço gente que fez a simpatia e que casou. Eu até ganhei uma vez um Santo Antônio de uma comadre da minha mãe. Um beijo para Justina. Né? Ela é uma pessoa muito católica e nós também somos católicos. E ela deu vários santos né, lá para nossa família. E eu ganhei o Santo Antônio, Priscila. Aí eu já tinha casado, né? Eu falei, vou passar esse Santo Antônio para alguém que precisa, né? Ai, Ítalo. Mas, se você não acredita, faz a simpatia para testar, né? Ítalo, será que você foi pescado por uma... Um santo? Simpatia por santo? Não. Hã? Ele está dizendo que não. Eu também acredito que não foi o santo, não, mas o santo pode ter ajudado. Né, nesses... Quantos anos que a gente já se conhece, amor? Não, mas que a gente se conhece 30 e... No mínimo uns 30. É, Dia dos Namorados, né? É assim, né? Aí Aquelas a gente começa a tentar lembrar. No mínimo 30. Então, o Santo Antônio, de repente, foi assim, conduzindo, né? Né, Priscila? Pode ser. Pode ser, por que não? Né? Quem é católico entende mais, né? Fica mais ligado nessa questão de santo. Tem, inclusive, uma festa aqui em Cuiabá, se eu não me engano, é lá na Igreja do Porto, que tem uma festa que as pessoas que querem casar, tanto homens quanto mulheres, ficam andando em torno de Santo Antônio. Gente, que interessante. Tem muita coisa, então. Tem bastante coisa. Né? Se você está querendo casar... Eu já pensei em sexta-feira, dia 13, você falou que vai cair? Dia 13 dia numa de Santo sexta? Antônio. Sexta-feira 13. Pois é, sexta-feira 13. Tem muita coisa essa semana. A semana tá cheia de datas aí que dá para as pessoas que têm seus ritos fazerem. Né? Sexta-feira 13, tem aquela história toda de tomar banho de sal grosso, não sei o quê, né? Atenção às datas e às luas. Não sei que lua nós estamos. Depois eu vou pedir pro Lucas dar uma olhadinha para mim na lua. Não tenho a menor ideia de que lua nós estamos, gente. Priscila, mas que bom ter você aqui de volta. A gente falou da última vez que você esteve aqui sobre bebê reborn. Sim. Né? Parece que deu uma diminuída na febre. Pois é, foi só Nas a gente redes sociais? falar, não sei, mas acho que a nossa fala ajudou, hein? Eu acho que o algoritmo deu uma... Entendeu que não é bem assim do jeito que ele quer e tem pessoas que estão de outro lado aí nesse viés. Verdade. Mas essa semana eu dei uma olhada nos noticiários e realmente deu uma queda boa e eu percebi outras pautas gritando mais em relação à guerra política do que a do bebê reborn mesmo. Eu acho que deu uma esfriada, graças a Deus. Graças a Deus, Né? gente, que bom, uma notícia boa. Isso mostra que as pessoas, querendo ou não, tá andando para uma saúde aí emocional melhor. Já Melhor. fico feliz. Verdade.
E eu queria que tivesse uma febre aí nas redes sociais de leia um livro por semana, né? Olha que eu tento. Dezembro, normalmente é época de férias. Acho que você, não lembro se você acompanhou. Eu fiz um grupo de leitura. Lembro. Estive no final do... Acho que você foi. Você foi. A gente fez um encontro lá no espaço da Lígia, a casa da Lígia. Um beijo Bonini. pra Lígia. Lígia maravilhosa, nossa parceira. Um espaço maravilhoso. E final do ano a gente faz de novo. Normalmente, final de ano, época de férias, eu dou uma ênfase nisso. Mulherada, vamos aproveitar esse momento, cuidado intelectual. Mas bem que podia pegar, né, Jane? Podia, né? Podia surgir um desafio aí na internet, leia um livro por mês, pelo menos por semana, de repente. Pode ser muito, né? Mas um livro por mês. Coisa boa, tem que viralizar também, a gente vai insistir nisso. É incrível que quando eu era adolescente, jovem, até fase dos 20 e tantos anos, eu diminuí minha leitura depois que eu fui mãe. Depois que eu me tornei mãe, eu diminui muito a minha leitura. A gente acaba tendo outras ocupações, não tem como, São momentos. Mas eu comia livros, eu lia muito. Tanto que eu fui morar sozinha muito nova, muito cedo. Com 17 anos eu já morava sozinha, mas eu não tinha TV, Priscila. E não era porque eu não podia ter um aparelho, porque eu lia muito. Então, assim, meu apartamento era cheio de livros e eu lia de verdade. Depois a gente vai diminuindo, ocupando a vida com outras coisas e a gente deixa de ler. Mas, gente, se vocês soubessem o que nos enriquece a leitura, é incrível, né? Eu não tenho palavras para dizer, né? Eu até já uso isso ao contar a minha história, porque foi a forma mais que eu encontrei em palavras em dizer, sabe? Que os livros, para mim, foram como se fossem janelas, portais de virada de vida, como se fosse um mundo mágico que a gente vê em filme de Alice, na País das Maravilhas. E através da entrada nos livros que eu transformei toda a minha história, toda a minha jornada, toda a minha vida, da menina da roça, da menina sem oportunidades, que ao olhar para os estudos encontrou um caminho para ser alguém e construir uma nova história, uma nova jornada. Então, existe a Priscila antes e a Priscila depois. É literalmente assim. E eu provo através de fotografias e fatos da minha vida, narrações, assim, que eu olho e é divisor, assim, de águas. É impressionante. E eu sempre fui daquela que de comprar livro, repassar livro, emprestar livro, devolver livro, entendeu? Tanto que às vezes eu falo assim, até esses dias a minha nora, que está na Flórida, né, mas ela falou de um livro sobre Theta Healing, que é uma técnica, né, de terapia. Não conheço. Né? A Theta Healing. Depois vocês pesquisem aí, gente. É bem interessante, tem várias terapeutas. E eu falei, eu tenho um livro, Laís. Eu li há uns 10, 15 anos atrás, eu ganhei logo, começou a surgir essa técnica. Revirei procurando o tal do livro, não dá mais comigo, com certeza. Já deu pra eu já dei para alguém, né, que ia utilizar melhor do que eu. E, então, assim, eu sempre fui de ler sobre um tudo. Eu me lembro quando, há uns 2 anos atrás, quando a minha mãe estava fazendo hiperbárica, eu queria entender mais sobre o assunto. Esse livro acho que eu ainda tenho por aí, né, Lucas? Até li também, ganhei, do doutor... Não é Carlos. Lá do Santa Rosa, do Hospital Santa Rosa, que tem a hiperbárica, ele me deu um livro, porque eu queria entender mais e queria fazer uma matéria. Isso é legal, você entendeu? O livro, ele te entrega conhecimento de uma vida de uma pessoa, de um escritor, e você absorve em uma semana. Dias para você absorver uma vida inteira. Exatamente. É incrível, eu acho então, incrível. Eu acho, assim, uma ótima opção para você presentear no Dia dos Namorados, tá? Ou praticar a leitura junto, por que não? Né? Faz aí, pelo menos 1 ou 2 horas por semana junto. Eu vou aproveitar e vou te contar um presente de Dia dos Namorados que surgiu do nada, que a gente tá fomentando. Eu até vou postar nas redes sociais, eu não postei, mas vou postar, gente. Uma aluna minha, uma mentorada, falou pra mim que queria dar algo diferente pro namorado de Dia dos Namorados. Queria dar algo que engrandecesse ele. E aí eu sugeri, falei, vamos fazer com ele uma leitura de perfil comportamental voltada para alta performance dele. Legal. E automaticamente, se depois vocês quiserem, dá pra gente fazer a junção dos dois. Porque você faz o seu disco e o dele também, e a gente vê a união e as discrepâncias. E ela achou incrível, já tá na cesta de presente o voucher. Então, para você que quer surpreender, dando um presente que gera evolução, que gera crescimento,
é um presente super especial. Pode me procurar lá no Instagram, que você vai ver que surpresa totalmente. Chega, né? É até legal ganhar um chocolatinho, o vinho, que não pode faltar. Inclusive, eu e Priscila estamos degustando aqui. O vinho, que não pode faltar. Mas, somado a algo que é único, exclusivo e que não se vê por aí, torna totalmente diferente o presente. E não é porque o Dia dos Namorados é hoje, gente, ou não sei que dia você está assistindo esse programa, que você vai deixar de presentear, né, Priscila? Né? É um presente que agrega, que gera crescimento, né, que você realmente trabalha. É pra vida. É pra vida isso daí, literalmente. É pra vida. Legal. Parabéns. Gostou? Gente, nós escolhemos uma pauta hoje bem interessante, que nós até levantamos um questionamento na outra vinda da Priscila aqui, que é mulheres com energia masculina ou homens com energia feminina. Pleno Dia dos Namorados, Janinese, que papo é esse? Não se preocupem, porque é sobre isso que nós vamos falar hoje, mas se você estiver saindo agora para o seu compromisso do Dia dos Namorados, corre lá no YouTube, já se inscreve, Janinese, tá? O nosso canal. Ou no nosso Instagram, Janinese Oficial, que esse programa vai ficar salvo lá no Rios, tá? E aí você pode assistir esse bate-papo. Ou já liga para alguém que você acha que precisa assistir também esse programa, porque o assunto é muito legal. E a gente vai até a Minas Farma também. E é isso hoje, porque não dá para fazer mais nada, porque essa pauta é polêmica. Vamos conferir um bloquinho, Priscila, e depois a gente volta falando sobre o assunto. Vamos até a Minas Farma também, tá, Lucas? Por favor. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa. Dr. Carlos Chilisca. Especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cévico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca. Agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia. Equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica. Laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia. Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Nuovo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos.
Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchard, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Gente, eu estou numa sessão que eu amo em todas as lojas Minas Farma. Tem tudo que a gente quer. Tem desde aquele prendedor de cabelo, né, para as crianças, para a gente, para aqueles kits de higiene, para aquele socorro do dia a dia, né? Tem tudo aqui. Tem todos os produtos que a gente sonha e quer e merece e deve usar sempre, inclusive as linhas, né, que a sua dermato, seu dermato te recomenda. Aqui na Minas Farma você vai encontrar, porque tem muita coisa, né, realmente para você cuidar. E tem toda a linha de perfumaria. Em todas as lojas Minas Farma tem. E hoje a Rainara, que está aqui, né? A gente está em pleno mês dos namorados, Rainara, e aí o presente, perfume sempre cai bem. Sempre cai bem e a gente tá com a linha toda de perfumaria com um super desconto. Principalmente nesse mês dos namorados, gente. Vamos começar apresentando. Aqui o que a gente tem são mais perfumes femininos? Sim, Jane, aqui temos uma parte da nossa perfumaria feminina. Tem perfume mais doce, perfume mais floral, perfume mais forte, perfume mais fraco, para agradar todos os tipos de gosto. Gente, e tem aqui, ó, por exemplo, esse aqui é da linha... É da linha árabe. Essa é uma novidade que chegou agora pra gente. É um perfume que está tendo bastante procura, bastante saída. E o pessoal que vem até a nossa loja adora essa novidade. Gente, eu confesso que eu experimentei, eu não sou muito fã de perfume doce, mas esse aqui é delicioso, então já fica a dica. Tem essa linha aqui, né, dos perfumes que tem uma fixação maior, que às vezes a pessoa fala, não, eu quero aquele perfume que eu sempre sonhei. Tá com super desconto, tem descontos de até 50%, né? Tem desconto até 50%. Aí você precisa vir experimentar para você ver se é exatamente isso que você quer. Para você não levar e às vezes falar, não gostei, não é aquilo que eu estava procurando. Então vem até uma das nossas lojas, sente a fragrância, vê se é essa mesmo que você realmente sonhava e leva com todo o carinho do mundo que você precisa para o conforto da sua casa. Gente, às vezes a gente fala, né, para você presentear. Agora, para você também, né, que quer um bom perfume, se presenteie com um bom perfume, porque aí a vida flui com mais facilidade, né? Quando você chega num ambiente e as pessoas falam assim, nossa, que perfume gostoso você está usando. Gente, isso você já ganha o dia. Então, a Minas Farma está preparada e tem perfumes a partir de R$ 49,90. Não tem? Então, todo mundo tem a oportunidade de levar, né? Não tem desculpa. Tem body splash, tem perfume, tem hidratante, tem toda uma variedade que espera vocês. Minas Farma. 8 de abril, Mário Andreasa e Carmindo de Campos. Bem, prova esse aqui se você ainda não conhece. Vocês vão amar. Já estamos de volta, gente. Hoje é Dia dos Namorados e hoje eu estou com a terapeuta Priscila Cana. Que terapeuta? Pode usar o termo terapeuta, né? Pode usar, porque eu tenho especializações na área de terapias, como programação neurolinguística e neurociência. Você sabe, gente, que esses dias eu Mas comentei eu com não alguma... uso, você é sincera. Eu sei, você é mentora, né? Esses dias eu comentei, gente, que eu sou coach. Fiz a formação de coach, nunca exerci. Eu sempre faço cursos porque eu acho que eu agrego no meu trabalho. Sim. E ele me dá um dinamismo na hora de entrevistar que outras, às vezes, da minha profissão não tem a mesma visão. Leitura corporal e um monte de coisinhas que o coach aprende. Aí todo mundo olhou pra minha cara, como assim? Eu falei, gente, infelizmente teve uma fase Que não dava pra falar. que não dava pra você falar que era coach. E às vezes, quando eu conto, eu sei que muita gente fala assim, como assim? Mas e é uma profissão linda, mas que caiu em descrédito pelos abusos, como tudo na vida, né? Os cursos técnicos em gerais, cursos tecnólogos, que não são chancelados ali pelo MEC, eles acabam
tendo esse risco, né? É. De pessoas que não estão preparadas e certificando de forma muito... Eu acho que, na verdade, o grande problema é que, às vezes, o conteúdo é muito raso para tamanha certificação. Aham. E a certificação é maior que o conteúdo entregue. Exato. E aí, o profissional, ele pega o certificado, ele já acha que ele é super-herói com aquele certificado. Aham. E com aquele conteúdo raso que ele treinou muito pouco. Porque tem muitos treinadores, muitas escolas que dão cursos técnicos e eles usam muita PNL, que é o que eu Aham. falei para vocês que eu faço. PNL muito, e aí eles usam hipnose, etc, e deixam a pessoa infrada. Ele sai do curso com aquele certificado achando que ele é o cara, ela é a cara, e a pessoa sai fazendo ali coisas que ele não está tão preparado ainda para fazer. E aí cai em descrédito inúmeras profissões. Mas isso é para coach, isso é para próprio técnico de enfermagem, que é uma profissão maravilhosa e acaba rebaixada porque foi feita em escolas menores. Então, assim, a gente sempre tem que agir com muita cautela. Por isso que eu não uso a terminologia terapeuta. Aham. E como eu sou empresária e eu tenho foco grande nas mentorias e treinamentos empresariais, B2B, B2C, eu trabalho nas duas áreas, eu acabo usando outras terminologias que acabam saindo um pouco desses viés polêmicos, enfim, desses preconceitos, porque eu não preciso disso, mas que a gente tem que ter cautela, a gente tem que ter. Tem que E ter, você é gente. coach, dá pra ver de longe. Eu consigo reconhecer você de longe. Mas eu nunca contei, acho que eu nunca falei no ar sobre isso, e aí as pessoas ficam assim... É porque coach é treinador, né, gente? O que é coach? A minha filha faz futebol, a Sofia. E aí, lá na escolinha, as professoras, tanto masculino e feminino, estão lá com as camisetas. Coach escrito nas costas. Aham. Então, é o inglês da palavra treinador. Igual a gente usa inúmeras palavras em inglês. Pois é, Então, e assim, aí fica aquela coisa, né? Brasil. Gente, e serve até de lembrança, por exemplo, para você. Às vezes as pessoas falam assim, mas você fez isso porque você quer mudar de profissão? Você é sommelier, fiz curso profissional de sommelier também. Porque você quer mudar. Não necessariamente, é agregar conhecimento. É o que a gente estava falando da leitura no início do programa, né, Priscila? É agregar conhecimento para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua profissão, para a área que você atua. Hoje é muito fácil você ter acesso ao conhecimento, gente. E se você conseguir entender como pegar a sua roda da vida, olhar para ela e encher as suas lacunas ali com coisas que somem, é muito melhor do que você gastar tempo certeza. com coisas fúteis à toa que não vai somar com nada. Então, assim, poxa, eu gosto de vinho, é algo que eu consigo agregar na minha profissão de jornalista, no meu hall de network, e eu vou juntar o meu hobby e ainda vou ganhar uma grana com isso. Poxa, que legal. Lógico. Se todo mundo tivesse essa cabeça, o mundo era muito melhor, as pessoas teriam muito menos depressão, ansiedade, crise, etc. Porque você ocupa seu tempo da sua roda da vida com coisas úteis que te engrandecem, que te faz crescer, coisas virtuosas. Então, eu acho isso excepcional. Então, isso que você fez, eu fiz um curso de coach para lidar melhor com pessoas, para eu fazer melhores networks. Exato, para para eu entrevistar orientar melhor meus alunos. meus alunos do sommelier. Olha o tanto que vai somar agora para você como sommelier. Então, assim, gente, conhecimento nunca é demais. Conhecimento de valor, né? Exatamente, conhecimento de valor, você falou tudo. Priscila, mas vamos lá, o que é essa famosa energia masculina nas mulheres e energia feminina nos homens? Isso é real? Isso não é real? Me explica, porque eu confesso que eu não entendo praticamente nada desse universo. Jane, e é sua cara falar sobre esse tema? Eu acho a cara da Jane, assim, porque eu tenho muita familiaridade, né? Eu vejo comportamentos que a Jane tem e que eu tenho, mulheres completamente diferentes. A Jane é uma mulher parruda, grande, que chegando, ela ocupa o espaço físico mesmo, porque ela é uma mulher elegante, que tem presença, e eu já chego com essa voz fina, que esse cabelinho puxadinho, que não adianta, eu enrolo, meu bicho é lambido. E eu sou discreta, até no cabelo, e né? essa presença já não é essa presença wow como a sua, mas em matéria de comportamento, de fala, de gesticulação, a gente já tem aquela familiaridade. Então, essa coisa da energia, eu faço muito sobre essa leitura. Quando as pessoas, é algo muito substancial, né? Você não toca, não é plausível. Então, eu levo para esse viés do comportamento, dos hábitos, das crenças, dos valores, que é algo que eu consigo ver, que eu consigo medir, que eu consigo lidar com mais clareza e até passar para as pessoas com mais clareza. E da energia masculina e feminina também é nesse viés. É uma teoria de Jung,
ele trouxe isso em um livro, gente, que eu recomendo, mas não é um livro de fácil leitura, tá? Eu já digo que realmente não é um livro. Se você não tem o hábito de ler, dificilmente você vai conseguir ter numa primeira leitura clareza em cima desse livro. Anima. Quem me indicou esse livro foi inclusive a minha psicóloga, há muitos anos atrás, quando esse negócio de energia masculina e energia feminina nem estava em alta ainda. E eu, nos meus tratamentos, eu puxei esse tópico de relacionamento e ela me indicou esse livro para eu entender melhor certos comportamentos meus e do meu cônjuge. E aí, esse livro, ele tem esse viés terapêutico, psicológico, mas você que gosta de ler vai adorar, porque ele explica muito bem isso. Que o homem, na verdade, todo ser humano, ele tem essa energia feminina, porque da onde que nós somos gerados, gente? Da mulher? Era isso que eu ia falar, porque, gente, por mais que eu seja uma mulher e o outro seja um homem, sexo feminino, o outro masculino, mas a gente é parte de dois, de um homem e de uma mulher. Então nós temos as duas. Vem pra gente. Geneticamente vem pra gente. Certo. Então, todo homem, toda mulher tem o feminino e o masculino. Independente de... Isso a gente não tá falando dos aspectos biológicos X, Y. Nós estamos falando dos aspectos comportamentais mesmo, da criação. E porque você é gerado por um homem e uma mulher, desde a barriga você tem contato com os dois. E ao nascer você tem contato com os dois. Automaticamente você vai pegando semelhança de ambos. Captando a semelhança de ambos. Então, você vai ter um pouquinho de cada um. E essa questão da conexão do feminino é porque você foi gerado por mulher. Você foi parido. Você teve seu primeiro contato, foi amamentado por um seio feminino. Então, o homem, a gente consegue ver com muito mais facilidade isso por conta disso. O homem, ele foi criado por uma mulher, então não tem como negar que ele tem traços femininos já. Agora, a mulher, diferentemente do homem, nos primórdios, os pais não tinham tanto contato. Com as filhas, Com né? as filhas. É verdade. Então, era muito ali, distante, não tinha essa relação. Então, as mulheres lá no passado, como elas eram criadas mais distante, era só pelas mulheres, pelas ajudantes ali. Então, ela tinha muito menos características masculinas. Porque ela não conhecia, Jane. Como que ela ia ter característica do que ela não conhecia, gente? De verdade. Ela era criada ali no bordadinho, na pintura, na cozinha. Não podia nem ver homem. O universo dela era feminino. O universo dela, ela era tolhida, literalmente tolhida de ouvir conversas. De participar, de observar o modo de viver masculino. E já os meninos tinham a babá, tinha a ama de leite, tinha a professora, tinha a mãe, Ele nunca foi tolhido da mulher. Exatamente. Entende? Então era muito fácil de ver. Quando a mulher foi vindo para o mercado de trabalho, foi vestindo a calça, jeans, e a mulher foi ganhando... Foi ontem isso, né? Que foi ontem, extremamente recente, gente. 100 50, 100 anos. Vamos por aí, não, 100 não tem anos, 100 né? anos. Não tem 100. Vamos por aí, 80 anos. No máximo. Foi pós-guerra ali, entendeu? Que a gente começou a ter o contato no universo masculino e a gente começou a ter características que teoricamente era só deles, comportamentos que era só deles. Houve um estranhamento. Por que a mulher tá fazendo algo que toda a vida só o homem fez? Mas, gente, eu vejo isso muito por um aspecto cultural, muito por um aspecto social, muito por um aspecto de ambiente também, né? Então, por que às vezes a gente fala assim, ó, aquela mulher tá com energia masculina? Porque ela tá tendo comportamentos característicos que culturalmente, que Jung lá mapeou e como que é? A gente via nos homens. Nós víamos essas características no masculino. E que agora, com essa convivência, com isso tudo... Com o mundo globalizado, misturou, gente, misturou. E tá tendo uma confusão. Aí eu vou entrar, calma que eu vou chegar, né? Tô indo pro partes porque é um tema complexo e polêmico. Não é simples. E aí o homem também começou a se permitir ter mais características femininas.
participar da criação do filho, que a mulher começou a cobrar isso. O homem começou a participar mais das coisas do lar. Com a mulher indo trabalhar fora, o homem assumiu, e alguns por parceria, alguns por necessidade, ele foi assumindo comportamentos e ali rotinas que antes era só das mulheres. E aí, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê que o período tá acontecendo ali uma troca cultural, uma troca social, uma transição de modo de viver. Isso é um fato, Jane. Agora, sim, o ser humano, ele é interessante, é um bichinho interessante, né? Ele tem que criar um caos ali no meio do todo. E aí, logo, a gente vai explicar esse caos. Mas o que eu acho muito legal é que eu olho isso com muita leveza. Né? A mulher, ela precisou ocupar um espaço no mundo. Ela precisou trabalhar fora, porque ficou mais caro, o mundo globalizou, capitalizou. A mulher veio para o mercado de trabalho. Mas você acha que tá acontecendo uma confusão por parte de ambos, tanto dos homens quanto das mulheres, ou mais por parte dos homens, ou mais por parte das mulheres, nesse universo que, de repente, está tendo que se equilibrar novamente? Porque antes era muito definido esse papel. Era muito Você definido. faz isso, fulano faz aquilo. Agora não. Você vê aí mulher dirigindo uma carreta, que era quase impensável, uma mulher fazendo cirurgia, né? Claro que ainda tem muita profissão que os homens dominam, gente, e que as mulheres não encaram. E que é natural. Como lixeiros, caras que limpam lá os esgotos. Por uma questão fisiológica. Entendeu? E isso a gente não pode tirar o mérito masculino nunca. Mas quem tá fazendo mais confusão, Priscila? Nós vamos conferir um bloquinho e depois você me responde, tá bom? Combinadíssimo. Espaço Class, festas e eventos. O espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva. Garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo.
Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919-8407. Já estamos de volta, gente. Hoje, no Dia dos Namorados, eu estou conversando com a Priscila Cândida. A gente está falando de energia, mulheres com energia masculina ou homens com energia feminina. E eu deixei uma pergunta, né, antes para a Priscila, antes do nosso intervalo, quem está fazendo mais confusão, Priscila? Os homens estão confundindo esse novo papel ou as mulheres estão fazendo confusão nessa nova realidade? Olha, a confusão é generalizada, né, gente? É um negócio de doido. Hoje, com a tecnologia, tudo rápido, tá todo mundo misturado. Mas eu vi um vídeo de um cara que ele falou, que eu dei risada assistindo ele no YouTube. Ele falou, gente, eu gravei um vídeo, ele é influencer, né? Eu gravei um vídeo colocando a roupa pra lavar. Na hora, eu já tive que colocar, né, gente, lá, que a minha energia feminina estava bombando e a minha masculina descendo. Agora eu tenho que correr para matar um javali para aumentar minha masculinidade de novo. O próprio cara fez piada na internet. Porque as pessoas vê a mulher fazer um vídeo postando lá que tá lavando roupa, cozinhando, lavando louça, normal. Ok. Mas ele que é um cara enorme, 2 metros fortão, assim, postando que tá lavando roupa, já vão intitular o cara com outras coisas que não cabe às opções dele. E aí ele mesmo fez piada, né? Agora eu vou ter que matar um javali para aumentar a minha energia masculina. Então, assim, você vê que os homens também sofrem com isso. Não é só as mulheres que sofrem. E o que Aliás, eu falo acho que os homens acho que estão sofrendo mais Até que as mais, mulheres. coitados. Vamos falar sério. Porque assim, eu uso a terminologia sofre e eu uso porque me incomoda também, porque eu já fui intitulada assim. Ai, Priscila, que energia masculina que você tá. Assim as coisas não vão dar certo pra você. E, gente, de verdade, é uma fala que você tem que tomar cuidado pra usar. Porque incomoda. Eu não gosto. Esse negócio de você intitular os outros é muito complicado. E as pessoas, elas engessaram esses conceitos pra tudo, sabe? Aí você fala uma voz mais encorpada, se você fala um palavrão, se você mostra que você tem força para decidir ou discutir um tópico na mesa, bater na mesa e falar, não, eu discordo de você, eu entendo assim. Pronto, você já foi... A casinha caiu. A casinha caiu, você já virou macho da rodada, entende? Porque você está defendendo um conceito seu e você está usando de uma energia a mais, né? Eu tô rindo, porque já virou o macho da rodada. Já virou o macho da rodada, né? A loirinha virou o macho da rodada. E assim, comigo já aconteceu inúmeras vezes, porque eu leio, eu estudo, e eu tenho meus conceitos formados, óbvio, meus pontos gente, de vista, pelo eu amor não de vou... Deus. Sou a pessoa que busca isso, eu tenho sede de conhecimento. Então, quando eu entro, por isso que a gente dá certo, né? Quando a gente entra em tópicos que a gente acredita que a gente tem aquela crença e valor bem determinado, a gente vai pra cima, a gente fala e a gente gosta disso, né? E não pode ser diferente, gente, porque você respeitar o outro não é você não concordar e ficar calado. É você encontrar um caminho de mostrar o seu ponto de vista. E não é sobre ganhar e perder. Exato. E aí chega o homem, às vezes seu cônjuge, um namorado, etc., e tem um ponto de vista completamente diferente. Aí você entra ali no embate conceitual. Pronto, você já tá medindo força com o homem. E não tem nada, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, entendeu? Então o negócio descambou, entendeu? Da psicologia, que tem um trato
tô uma veia bonita, porque eu gosto do Jung, sigo várias teorias, mas o trem dali da anima, da alma feminina, que é linda a conexão feminina, que tá no masculino, o trem descambou já para conceituar nossos comportamentos corriqueiros do dia a dia. Aí eu não posso me posicionar porque eu tô entrando em embate querendo ser mais que o macho alfa. Então, assim, misturou muito as coisas, enrijeceu alguns conceitos e isso atrapalha as relações. Se faz julgamentos muito rápidos e muito E rasos, né? Julgamentos rasos e errôneos. Aham. E aí sai diagnosticando todo mundo. Porque agora todo mundo diagnostica todo mundo, né? Um trem de doido, assim. Todo mundo tem um conceito, uma receita. Todo mundo é jornalista, todo mundo é juiz, todo mundo é não sei o quê. E todo mundo é terapeuta hoje em dia. terapeuta. Não, seu problema é a sua energia que tá masculina. Por isso que você não consegue parar em relacionamento nenhum. Por isso que você não consegue ter projeção financeira. Gente, é quase uma bola de cristal que as pessoas têm hoje em dia. E aí o homem, olha, se você não aumentar a sua masculinidade, baixar essa energia feminina, você não vai ter força para dominar seu lar, para educar seus filhos. Sabe? Aquela coisa assim que, gente, não cabe mais na sociedade atual. E a pessoa pegou um conceito da psicologia que ela nem sabe que existe. Eu vou te falar que a grande maioria das pessoas, elas pegam esses conceitos de vídeo de internet, de vídeo que eles assistem. De 30 segundos. Entra lá, assiste 30 segundos de um influencer, 30 segundos do outro influencer. Nunca lê um livro, na maioria das vezes, que explica o viés psicológico, de onde surgiu a teoria, se é científico, se não é, eles não pesquisam, e sai diagnosticando todo mundo. Eu sei que as pessoas não têm usado muito o termo ainda, energia. Uma mulher com energia masculina, apesar de que já na internet tem muita coisa aí, mas muita gente acaba jogando isso para dentro dos relacionamentos, ou buscando desculpas, ou, eu não dou certo porque minha energia é muito masculina. Sim. Ao invés de buscar realmente controlar, buscar uma harmonia no relacionamento, simplesmente entra Usa de muleta. Exatamente, usa de muleta. Usa de muleta. Isso aí, eu como especialista em perfil comportamental, eu falo pra você, tem muita gente que usa de muleta. É a síndrome, né, da música que a gente brinca lá da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. E não é por aí, porque, inclusive, essa questão do energia masculina e feminina, ele está intrinsecamente ligado aos nossos comportamentos. Então, na verdade, Priscila, deixa eu ver se eu entendi, tá? Nós ambos temos, tanto o sexo feminino quanto o masculino, temos energia feminina e masculina. O que a gente tem que entender e aprender é que, num determinado momento, eu posso e devo usar mais, vou pôr entre aspas aqui, gente, a minha energia masculina, porque me exige um pouco mais, ou de força, ou de autoconfiança, ou de imposição para resolver uma determinada situação, mas, ao mesmo tempo, eu posso ser aquela mulher gentil, delicada, preparar o almoço, colocar a mesa, lavar uma roupa, plantar lá uma florzinha, comprar aquele presente. Isso. Exatamente isso. Eu gravei um vídeo molhando as minhas plantas, lavando meu quintal, falando sobre isso. Eu não sou mais mulher ou menos mulher, mais energia masculina, mais energia feminina. Não me define. Por quê? Porque o grande conhecimento é o autoconhecimento. É saber usar cada cartinha do autoconhecimento que você tem na manga para cada situação. Desapega um pouco do conceito de ficar preocupada. As pessoas estão preocupadas. Ai, meu Deus, mas e agora? Qual energia eu uso? Gente, simplifica o processo a coisa. Natural, né? O processo é natural. O que aquela situação exige de você? Aquela situação exige quais comportamentos de você? Quais habilidades, quais técnicas, quais capacidades? E aí você vai utilizar seu arcabouço. Agora, o problema tem gente vazia. E aí você se perde mesmo. E aí você se perde, porque você não tem muito autoconhecimento,
sua caixinha emocional, sua regulação emocional, você desconhece, você não sabe fazer. Hoje eu passei a manhã inteira fazendo um treinamento de regulação emocional numa empresa. Então, essa sua caixinha de autoconhecimento, de regulação emocional, de gestão do estresse, é tudo vaziozinho, você não vai saber usar. E você vai se apegar a conceitozinhos de 30 segundos de um vídeo de YouTube. Então, assim, eu tô lá no meu ambiente profissional. Eu tô num cargo de liderança que eu tenho que tomar decisões difíceis. Eu vou utilizar, obviamente, de uma postura mais rígida em alguns momentos. Eu vou usar de uma voz um pouco mais encorpada, talvez. Eu vou ter que ir numa mesa que pode ser que tenha mais homens. E eu seja... O meu comportamento tem que ser mais... No meio de um monte de homem ali, eu vou ter que ter uma vestimenta adequada, eu vou ter que ter um posicionamento adequado, porque eu tô numa mesa cheia de homens. E dali eu saio, vou tomar o meu cafezinho, comer meu chocolate com a minha amiga e falar dos nossos tricôs. Gente, tá tudo certo. Juro pra você, Jane, eu não vejo um pingo de mistério nisso. Gente, eu também não vejo, porque isso pra mim é tão natural. É tão natural... Né, que eu posso estar vestida de terno e gravata, que se eu já estiver... vi você de terno. Entendeu? Se eu tiver que ser feminina, eu vou ser feminina dentro de um terno e gravata. E, ao mesmo tempo, quando você tem isso, Priscila, adorei essa conversa, porque me fez entender alguns comportamentos meus. Né? E eu falei, inclusive, essa semana passada com a Nádia Marques, um beijo para a Nádia, ela falando, Jane, eu estou fazendo isso, mas eu não quero perder esse meu lado feminino, delicado. E eu falei, é isso, é perfeito, é exatamente isso. Equilíbrio. É esse equilíbrio, você flexibilidade, assim, competências que a gente desenvolve. Né? Então, você tem, só que isso tem que fluir naturalmente. E aí eu falando exatamente do tom de voz ou da imposição e que as pessoas falam e não se ouvem. Quando você usa do recurso de falar e se ouvir, você sabe quando você tem que aumentar, quando você tem que baixar, quando você tem que ceder, quando você tem que mudar, quando você tem que se impor, porque você está se ouvindo. Mas assim, eu preciso te Mas aí você tem que ter bagagem. Aí, é isso que eu ia te falar, eu não posso deixar de falar, gente, dos lados desafiadores da história. Pensa que você tem um cargo de liderança que te exige muito esse corpo, esse posicionamento, essa decisão o dia todo. E você tá ali há uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. O que ocorre com algumas pessoas? O que a gente vê hoje em algumas mulheres acontecendo, tá? A mulher, ela passa tanto tempo decidindo ali e dando a última voz de comando e tomando a decisão que ela chega em casa, ela esquece que a profissional ficou lá. Porque ela não se ouve, Priscila. Esse é o falo da questão do ouvir. Aí vai a profissional pra dentro do lar deitar com o amor, com o cônjuge, com o relacionamento. E aí ela, muitas vezes, ela tá tão sobrecarregada, ela não tá fazendo uma terapia, ela não tá cuidando da roda da vida dela, ela não tem um hobby, ela não tem uma criatividade, ela não tem um café com amiga há meses. E aí ela só vive aquilo, certo? Tá dentro daquela bolha. Aí o problema, gente, não é a energia masculina. É o problema que ela tá dentro de uma bolha, vivendo só aqueles comportamentos, que aquilo ali vai estourar de algum momento, de alguma forma, vai estourar. Não tem. E aí ela chega nos filhos, brava, cansada e dando as ordens. Vai. Aí ela chega no cônjuge, ela não ouve ele, ela não pergunta como foi o dia dele, ela não prepara nada com ele, ela não o convida para viver em algum momento com ele. E aí vai virando uma bolha que vai estourar. Aí entra o tal da mulher, aí a mulher com a energia masculina. Existe, gente? Existe. Existe aquela pessoa que ela tá dentro de uma bolha por diversas vezes da vida, por um momento da vida, o que também é natural. Às vezes a gente tem momentos da vida que a gente tem que dar ênfase em mais alguma área que a outra. E eu ensino isso no treinamento, transformando sonhos em metas e resultados. E aí, você tem que parar em algum momento e olhar para isso e adequar, porque aí você, de fato, vai virando um macho alfa. E aí o que vai acontecer é que o seu relacionamento, seus outros relacionamentos, mas isso não é só com o cônjuge, com o namorado. Com tudo. Isso é com as pai, amigas, mãe, irmão, com pai, mãe. amigo. Vai todo mundo saturando, porque você vai virando uma pessoa no extremo do autoritarismo. Mas aí é porque você vestiu a capa da liderança e não saiu mais dela. Esse equilíbrio é fundamental. Lucas, nós temos mais bloco ou não? Então vamos conferir e a gente volta já já.
Espaço Class, festas e eventos, o espaço perfeito para suas comemorações. Eventos, festas de noivados, formaturas, aniversários, reuniões, confraternizações. Espaço Class, Rua das Hortênsias, 899, Jardim Cuiabá. Faça agora a sua reserva, garanta seu espaço. Acesse espaço_class ou pelo telefone 659-8463-9723. Medicina Integrativa e Regenerativa, Dr. Carlos Chilisca, especialista em otorrinolaringologia, acupuntura médica, cirurgia cérvico-facial, procedimentos estéticos. Dr. Carlos Chilisca, agende sua consulta online ou presencial. 011 9 1080 3640 ou 65 3624 5769. Rua Corumbá, 495, Bairro Baú, Cuiabá, Mato Grosso. Caminho dos Pés Podologia, equipe especializada em cuidado dos pés. Podóloga responsável, Luzinete Oliveira. Podologia preventiva e clínica, laser terapia, escalda-pés e gel spa. Reflexologia e quick massagem. Caminho dos Pés Podologia, Girassóis 307, Jardim Cuiabá. Com mais de 30 anos de experiência e tradição, o Instituto Machado de Odontologia é referência em saúde bucal. Nossa principal área é a odontologia funcional, liderada pelo renomado Dr. Rosário Caselli Novo. Com foco na saúde geral, tratamos o ronco e a apneia, disfunção da articulação temporomandibular, através da odontologia funcional biológica. Oferecemos soluções personalizadas. Entre em contato conosco e agende sua consulta. Volare, Clínica de Terapia Capilar. Terapeuta Lâmia Xavier. Terapia ILIB, protocolos pós-Covid, cuidados com a fibra capilar, ozonioterapia, alopécia e quedas de cabelo. Volare, ajudando a cuidar da saúde de seus cabelos. Agende sua avaliação. 65 99966 2499. Janine Catiúcia, fisioterapia, pilates, RPG Sonchart, liberação miofacial. Agende sua avaliação. 99919 8407. Já estamos de volta, gente. Antes de tudo, Priscila, eu preciso mandar um beijo muito especial e dar as boas-vindas para o Estúdio Avance, da minha querida Elaine Avance, que agora faz parte do nosso programa e que eu sei que também, né, você trabalha com ela lá, né, você faz um trabalho, você é mentora dela, da equipe. Então, bem-vinda, Elaine, obrigada aí pela confiança, pelo carinho. E falar, gente, que espaço lindo ela criou. Gente do céu, eu tô vibrando de alegria, porque eu adoro quando a gente faz essas conexões, essas pontes acontecendo, né? A Elaine é minha mentorada há muitos anos. E ela, uma mulher delicada, linda, cheia de energia feminina, mas uma líder maravilhosa, forte, fantástica, que está com um novo espaço e agora está parceira da Jane aqui. E a partir da próxima semana vocês já vão conhecer aqui. Gente, tem uma equipe incrível. Eu fiquei encantada com a equipe da Elaine. Super bem treinada. Começamos um processo agora de treinamento com a equipe. A equipe tá maravilhosa, gente. Vocês vão ser recebidos com muito carinho, com muito afeto.
lindo, gente, tudo novo. Sabe aquele ambiente que você entra com Não, tá cheirinho de perfeito. novo? Com harmonia, luz, cores. Os tratamentos, eu me deleito, né? Porque eu gosto do tratamento de terapia capilar, de cuidar do couro cabeludo. Gente, fantástico. Enfim, mãozinhas de fada. Você sai de lá linda, maravilhosa e o melhor, com autoestima, autoconfiança. Porque a Elaine, como ela tá comigo há muitos anos na mentoria, ela trouxe esse viés. O negócio dela não é só sobre entregar um produto, é sobre entregar um produto de valor, que é o que eu e você falamos sempre. E é incrível, gente. É Estúdio Elaine Avanzi. Avanzi com Z. A no Estúdio final. Avanzi, Estúdio Avanzi. Estúdio Avanzi, obrigada. É da Elaine e é incrível. Tá ali no... Eu vou pôr o endereço aí no vídeo pra vocês. Valentine. Lá perto frente. da Assembleia Legislativa. Gente, tem estacionamento, você chega, tem estacionamento lá no térreo. Se você não encontrar lá, a equipe leva, tem estacionamento para você. Tem desde a manicure, cabeleireira, parte de estética, terapia capilar. Cuidado dos cachos para quem tá meio crespo. A Elaine é especialista em cachos, né? Eu fiquei Muito completa. encantado com o espaço. Maravilhoso. Mais um momento para você, tá? Exato. Que tá com energia masculina exacerbada, que está com comportamentos aí, características que de muita decisão, de muita força, muito mandona. Dá uma aliviada lá, fazendo um escalda-pés lá, Ó, eu vou uma passar massagem, o telefone. Lucas, que anota aí. você vai ver que tudo entra em equilíbrio. Gente, cadê o telefone? Agora, ó, eu vou passar o telefone, eu vou pedir pro Lucas por aí na tela para vocês. Vocês vão amar, mulherada. Vamos Vão lá amar. tomar cappuccino Amar. e ele equilibrar a energia que de fato a gente precisa, tá, gente? E eu, por que eu vivo bem? Por que a Jane vive bem? Porque a gente exerce o autoconhecimento. Eu sou apaixonada por terapia. Minha terapeuta chama Patrícia Crepaldi. Minha terapeuta não, minha psicóloga, porque ela é uma psicóloga fenomenal. Aham. E eu indico ela para todo mundo. Hoje ela só tá atendendo online, ela tá em São Paulo. Mas eu não fico sem, né? Já fizemos live juntas. Por quê? Porque eu preciso, você precisa, todo mundo precisa, Todo mundo gente. precisa. Todo mundo tem dores emocionais. E aí a gente consegue trazer o nosso cônjuge para auxiliar a gente no lar, para auxiliar a gente no serviço doméstico, para auxiliar na educação dos filhos. E vice-versa, né? E eu auxilio ele financeiramente trabalhando fora, e isso acontece de forma harmônica. Esse que é o ideal. Com as energias equilibradas, com os comportamentos equilibrados. Não é sobre gritar para ser o macho alfa. Eu, sinceramente, me dá até um negócio É horrível assim, isso, né? de estar numa mesa e o cara, aquele cara que grita, que xinga, que ainda tem muito, infelizmente, na sociedade. Gente, o feminicídio tá numa crescente. Eu vou entrar, eu não posso fechar sem falar disso. O feminicídio está numa crescente absurda no mundo. No Brasil, em Mato Grosso, principalmente, o nosso estado, ele tem atingido recordes de feminicídio. Mas gente, Priscila... Agora, pensa a mulher ficar lá dando sopa ainda. Mas Aceitando ao mesmo tempo, essa agressividade. existem relatos aí, Passivamente. infelizmente a violência está Aumentando muito. em todos os lados. Inclusive nós tivemos aí morte essa semana passada aqui de mulheres assassinando os esposos, os maridos. Também. Então, assim, essa questão é muito delicada. Eu acho que a gente pode até voltar e conversar sobre isso, porque o que eu tenho visto é que, de uma maneira muito latente, os homens estão sendo massacrados. E eu sou mãe de filho homem, tenho irmãos homens, sou filha de um homem, casada com um homem, um funcionário que é homem, que tá chegando aí o segundo filho, que é homem também, e que eu falo, gente, devagar com a dor. Há feminicídio? Há sim, mas há muita violência contra os homens e que eu acho que o próprio poder tem que começar a mostrar um pouquinho, ser mais fiel, Priscila, nos dados da violência. Nos dados. Ser mais fiel, ser mais honesto nos dados de violência contra o homem. Infelizmente, porque tá? eu vejo muito pouco. Vou falar a verdade. Exato. Por noticiário. Se a gente for se ater só aos noticiários, infelizmente, só se fala da violência contra a mulher. É grande?
Agora, gente, quando você começa a buscar dados e quando você começa a ir buscar mais a fundo sobre a violência que os homens sofrem, você fica horrorizado. Tanto que a Maria da Penha é para homem e mulher, e a maioria das pessoas nem sabem. E até então não era, né? Até um certo ponto não era. Mas é para os dois. Então, gente, eu vou levantar esses dados e a gente falar pode fazer. Mas assim, o que eu queria fechar é que essa coisa de aceitar a agressividade como pauta para definir a energia ou definir quem é alfa na relação, não tem mais espaço nos dias atuais. É sobre cumplicidade, não é sobre quem grita mais alto é o vencedor, é o alfa. Não é sobre o líder, eu mando nessa casa. Não, nós somos ao lado, né? É a costela. É melhor caminhar junto, né? É a costela, né? É a costela, nós saímos da lateral, ninguém tá aqui pra pisar em ninguém. Pri, beijo, o Lucas tá me mandando embora, já tem uns 3 minutos. Ah, Lucas! Um beijo, gente. Tchau, gente. Fiquem com Beijo. Deus. Até o próximo programa. Feliz Dia Tchau, dos tchau. Namorados. Feliz Dia dos Namorados. Tchau, tchau. Saúde. Ô, amigo. Você acompanhou programa Janinés, Minas Farma, 3 lojas. 8 de abril, Mário Andreas e Carmindo de Campos, 3057-3200. Instituto Machado de Odontologia, 65-3623-6066. Class Tapetes e Couro, 99809-0078.